My first experience of church discipline, corrective church discipline, occurred with a good friend. A minha primeira experiência com disciplina corretiva na igreja aconteceu com um grande amigo meu. He and I were members of the same church. Eu e ele éramos membros da mesma igreja. Yeah, and we often went jogging together E frequentemente a gente saía para correr juntos. and would have lunch pretty often. E a gente tinha almoço juntos. Yet I was oblivious to the fact that he was involved in a lifestyle of sexual sin. E ainda assim eu estava totalmente ignorante com respeito ao fato de que ele estava envolvido num estilo de vida de pecado sexual. At least until one day over lunch he told me. Até que um dia, num almoço, ele me disse. I asked him if he knew what the Bible said about such activity. Eu perguntei a ele se ele sabia o que a Bíblia diz sobre tal atividade. He said he did. Ele disse que sabia. But he also said he had made his peace with God Mas ele também disse que agora estava em paz com Deus. and that God was okay with his sin. E que Deus entendia o pecado dele. I urged him to repent. Aí eu falei que ele devia se arrepender. Eventually, I brought another friend with me. Teve um momento, então, que eu trouxe um outro amigo comigo. And after that, we involved the elders of the E church. depois nós envolvemos os presbíteros da igreja. They spent several months pursuing him as well. Eles gastaram meses tentando convencê-lo de arrependimento. But to all of us, he said the same thing. Mas para todos nós ele disse a mesma coisa. God's okay with it. Deus entende a minha situação. And the sin was outward, significant, and unrepentant. E o pecado dele era externo, era significativo e não tinha arrependimento. And so after several months, we removed him from fellowship in the church. Então, depois de vários meses, nós o retiramos da membresia na igreja. Again, it was a sad day. Novamente, foi um dia muito triste. We loved this man, Nós amamos esse homem. and we wanted him to turn from his sin. Nós amávamos e queríamos que ele saísse desse pecado. And so this last act of discipline Então, esse último ato de disciplina was like us waving our arms and saying, "Bridge out ahead." é como se a gente estivesse balançando os nossos braços, dizendo assim, vai ter um buraco mais adiante aí no caminho. Don't go down this road. Não continue nessa estrada. Jesus says through 1 Corinthians 6, Jesus diz, através de 1 Coríntios 6, "Do not be deceived. não sejam enganados. The sexually immoral will not inherit the kingdom of God." Os que são imorais sexualmente não herdarão o reino dos céus. And so in love, the church acted. Então, em amor, a igreja agiu. Let me make one more distinction for you. Deixe-me fazer mais uma distinção para vocês. We can speak of informal church discipline, A gente pode falar de disciplina eclesiástica que é informal, which are the private words of corrections between one or two and three in the individual. que são aquelas palavras de correção que são em particular ou com 2 ou 3 pessoas. Or we can speak of formal discipline, Ou a gente pode falar de disciplina formal, which is the correction when it's taken to the whole church que é a correção quando ela é levada a toda a igreja. and might eventually lead to E excommunication. pode, eventualmente, chegar à excomunhão. Now, church discipline, no doubt, is a very tough topic. A disciplina eclesiástica, sem dúvida, é um tópico bastante difícil. Who wants to talk about discipline? Quem quer falar de disciplina? And friends, I'll be honest with you, I don't like this topic. E, honestamente, eu não gosto desse tópico. It's easy to talk about from the Bible, É fácil de falar disso da Bíblia, a partir da Bíblia Sagrada, but it's really hard to practice. mas é muito difícil praticar. The situation I just described to you is heartbreaking to go through. A situação que eu acabei de descrever para vocês é difícil de caminhar por ela e falar dela. The situation I described in the last section about Hermano was very hard to go through. A situação que nós passamos, que eu descrevi na última palestra sobre o Hermono, também foi bastante difícil. Or let me give you one more recent story. Ou deixa eu falar de uma outra história recente. There was a woman who my wife and I had spent a lot of time with and poured much love and life into. Tinha uma mulher com quem eu e minha esposa gastamos bastante tempo e a amamos e tratamos ela muito bem. And then we discovered she was making a series of very foolish decisions. E aí nós descobrimos que ela estava fazendo uma série de decisões muito tolas. I'm going to keep it vague. Eu vou deixar isso aqui bem vago, I tá? don't need to get into the details. Não with preciso you. entrar em detalhes aqui com vocês. So we talked to her about it. Então a gente falou com ela sobre isso. And eventually I opened the Bible and I read to her a passage from the Bible E aí eu, num determinado momento, abri a Bíblia e li a passagem com ela that described her sin. que descrevia o seu pecado. And I said, "What do you think of this passage of Scripture?" E aí eu disse para ela, o que você acha dessa passagem da Escritura? And she said, "I agree with it." Aí ela disse assim, eu concordo com a passagem. But she couldn't see that what she was doing was the very thing described in the text of the Mas ela não Bible. conseguia enxergar que aquilo que ela estava fazendo era exatamente o que estava sendo descrito na Bíblia.
But I knew other people would see it. Mas eu sabia que outras pessoas viriam isso. And I knew the church would eventually excommunicate her for it. E eu sabia que a igreja, num determinado momento, iria excomungá-la. And so my wife and I prayed with her and pleaded for her to stop making those decisions. Então eu e minha esposa oramos com ela e imploramos para que ela parasse de tomar essas decisões. And then we brought other people in to talk to her as well. E a gente trouxe outras pessoas então para conversar com ela. And through all of this process, my heart was heavy. E durante todo esse processo, meu coração estava muito pesaroso. I was losing sleep. Eu estava parando de dormir bem. My stomach was agitated for weeks. O meu estômago não estava muito legal por semanas. Because she wasn't a strong sheep. Porque ela não era uma ovelha forte, She was a weak sheep. ela era uma ovelha fraca. And she wasn't in the center of the church. E ela não estava no centro da igreja, She was already on the edges. ela já estava já nas beiradas. One foot in, one foot out. Um pé dentro, um pé fora. And a person like that you want to hold on to. E uma pessoa como essa, você quer segurar-se a ela. But I also know that Scripture is wiser than I am. Mas eu também sei que a palavra de Deus é mais sábia do que eu. I knew I had no choice. Eu sabia que eu não tinha outra escolha. I knew that I had to continue pursuing her in this way. Eu sabia que eu tinha que continuar a abordá-la dessa maneira. God's word is wiser A palavra de Deus é mais sábia than I am. do que eu sou. And so I have to trust God's word. Então eu tenho que confiar na palavra de Deus. The thing is, people can always find excuses not to practice church A discipline. questão é que pessoas sempre podem encontrar desculpas para não praticar a disciplina eclesiástica. I've had the opportunity to speak about church discipline in different countries. Eu já tive a oportunidade de falar sobre disciplina eclesiástica em países diferentes. And people always want to say, look, you don't understand my culture. E as pessoas sempre dizem, olha, você não entende a minha cultura. That just won't work in my culture. Isso aqui não funciona na minha cultura. In Africa, people say we have a strong sense of community. Na África, as pessoas dizem assim, nós temos um forte senso de comunidade. And the way people are tied to their families and their tribes Yeah. makes that impossible. E a maneira como as pessoas estão amarradas às suas famílias e às suas tribos torna isso impossível. Or in Asia, people say this is a shame culture. Ou na Ásia, as pessoas dizem assim, isso aqui é uma cultura de vergonha. Essa é uma cultura de vergonha nossa. And discipline won't work in a shame culture. E disciplina não vai funcionar numa cultura de vergonha. And in Hawaii, people said they don't know how to confront. No Havaí, as pessoas dizem assim, eles não sabem como confrontar umas às outras. And in America, they say people are private here. E nos Estados Unidos, eles dizem, não, as pessoas têm a sua individualidade. And if you talk about these things publicly, they'll take you to court. E se você falar dessas coisas em público, elas vão levar você para o tribunal. And what do they say in Brazil? E o que eles dizem no Brasil? I don't know. Eu não sei. But I'm sure they say something. Mas eu tenho certeza que eles dizem alguma coisa. You will always find an excuse not to practice discipline. As pessoas sempre vão achar uma desculpa para não praticar a disciplina eclesiástica. Maybe you would say people don't know how to confront. Talvez você diga assim, as pessoas não sabem como confrontar. Maybe you will say people say it's not loving. Talvez as pessoas vão dizer, não é amoroso. And that all may be true. E talvez isso seja verdadeiro. Church discipline is hard. A disciplina eclesiástica é difícil. People are not used to being held accountable in their sin. As pessoas não estão acostumadas a prestar contas em relação ao seu pecado. And pastors are sinful too. Pastores também são pecadores. And so you think, how can I do this if I know I'm sinful? Aí o pastor diz assim, como é que eu posso fazer isso se eu também sei que eu sou pecador? Sometimes you live in doubt whether or not it's the best course of action. Às vezes você fica em dúvida com respeito se esse é o melhor caminho a ser seguido. You wonder, isn't there another way? Você pensa assim, será que não tem um outro caminho? Haven't I done everything else I could to reclaim this sinner? Será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito para trazer esse pecador de volta? You'll think this person will misunderstand. Talvez você pense assim, eu acho que a pessoa não vai entender. They'll get angry. Ela vai ficar irada. They'll incite rebellion. Ela vai incitar a rebelião. Maybe you think my church is small. Talvez se você pense assim, minha igreja é pequena. I can't afford to lose anyone. Eu não posso perder ninguém. Friends, Meus amigos, if you are a pastor, se você é pastor, God's word should mean more to you a palavra de Deus tem que significar mais para você than your culture. do que a sua cultura. If it doesn't, Se não significa mais, please stop being a pastor, por favor, deixe de ser pastor. even today. Mesmo hoje. I'm not telling you to ignore your culture or your setting. Eu não estou dizendo para você ignorar a sua cultura, o seu contexto. No, be sensitive to your Não culture. seja sensível à sua cultura. But sensitivity to culture does not mean disobeying the Bible. Mas sensibilidade à cultura não significa desobedecer a Bíblia. We're sensitive to culture so that we can be clear Nós somos sensíveis à cultura no sentido de sermos claros, and so that we know how to shepherd people carefully. para que a gente saiba como pastorear as pessoas com cuidado. But friends, God is wiser than we are.
Meus amigos, Deus é mais sábio do que nós somos. The Holy Spirit is no fool. O Espírito Santo não é tolo. The Holy Spirit knows what he was doing when he inspired Matthew 18 O Espírito Santo sabia o que estava fazendo quando inspirou Mateus 18. and when he inspired 1 Corinthians E 5. quando inspirou 1 Coríntios 5. And the people living then had the same cultural problems that we have with E as discipline. pessoas vivendo naquela época tinham os mesmos problemas culturais que nós temos hoje. They had stronger community than we do. Eles tinham comunidade até mais forte do que a gente tem. And they had a stronger sense of shame than we do. E tinham um senso de vergonha ainda maior do que nós temos. Yet the Holy Spirit and Jesus still called them to do this. Mas ainda assim, o Espírito Santo e Jesus os convocaram a fazer isso. Do you know what happened to the friend of my wife and I when we were confronting her? Sabe o que aconteceu com a amiga da minha esposa e minha amiga também, quando nós a confrontamos? She repented, Ela se arrependeu. and the discipline stopped, E a disciplina parou. and it never went to the church. E nunca chegou aí até a igreja. Praise God. Louvado seja Deus. She was now representing Jesus rightly again. Agora ela estava representando a Jesus corretamente. And all of her non-Christian friends who are watching her doing this sin E todos os amigos dela que não eram cristãos, que estavam vendo ela praticar esse pecado, were now receiving a better witness. agora estavam recebendo um melhor testemunho. Church discipline is extremely important in the life of the church. A disciplina eclesiástica é muito importante na vida da igreja. And right now I want to give you 3 reasons why it is so important. E eu quero agora dar 3 razões pelas quais a disciplina se torna importante. First, Em primeiro lugar, church discipline shows the love of God. a disciplina eclesiástica demonstra o amor de Deus. It seems unloving to us, of course. Claro que nos parece não amorosa. Love in American culture is about self-expression and self-realization. Amor na cultura americana tem a ver com expressar-se livremente. If you don't let me express myself and be who I want to be, Se você não me deixar me expressar como eu quero me expressar e ser quem eu sou, then you don't love me. então você não me ama. If you judge me, Se você me julgar, you don't love me. então você não me ama. How do Brazilians understand love? Como é que os brasileiros entendem amor? Perhaps it's being loyal to your family and friends at all costs. Talvez é ser leal à sua família e amigos a todo custo. But whether you're in America or Brazil or any culture, Mas não importa se você está nos Estados Unidos, se está no Brasil ou qualquer outra cultura, ever since the fall, desde a queda, Satan has lied to us Satanás tem mentido para nós. and told us that love and truth never go together. E tem nos dito que amor e verdade nunca andam juntos. And love and judgment never go together. E amor e juízo nunca andam juntos. And that love and authority never go together. E de que amor e autoridade nunca andam juntos. God loves you, Satan says, Deus te ama, Satanás diz. so you can do whatever you want Então você pode fazer o que quiser. and get away with it. E ainda assim se safar. That's not biblical love, friends. Isso não é amor bíblico. Those are lies. Essas são mentiras. And the gospel, Christians say, E o evangelho, os cristãos dizem, is the good news of God's unconditional love. é a boa nova de Deus do seu amor incondicional. Just believe, he'll take you as you are. Apenas creia, ele vai receber você como você está. And that's it, really. E é isso aí. Maybe live a slightly cleaned up life. Talvez viver uma vida um pouquinho correta. But the important thing is you're going to heaven. Mas a coisa mais importante é que você vai para o céu. You have a get out of jail free card. Você tem agora um cartão para sair da prisão. The problem in all of this O problema em tudo isso is that our ideas about love are more formed by movies and television and culture é que as nossas ideias sobre amor são mais lapidadas por filmes, cultura, than by the Bible. do que pela Bíblia. What does the Bible say love is? O que a Bíblia diz que é amor? Now listen to these passages. Ouça essas passagens. 1 John 5:3. 1 João 5,3. This is love for God, Esse é o amor para com Deus, to obey his commands. obedecer os seus mandamentos. John 14:21. João 14:21. Whoever has my commands and obeys them, Quem tiver os meus mandamentos e os obedecer, he is the one who loves me. esse é aquele que me ama. John 14:23. É João 14:23. If anyone loves me, Se alguém me amar, he will obey my teaching. ele vai obedecer os meus ensinamentos. John 15:10 and 11. João 15, versos 10 e 11. If you obey my commands, Se você obedecer os meus mandamentos, you will remain in my love. você vai permanecer no meu amor. Just as I have obeyed my Father's commands Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai and remain in his love. e tenho permanecido no seu amor.
Friends, we need a radical reorientation, Meus a radical amigos, change of what love is. A gente precisa de uma reorientação radical do que vem a ser amor. And we need to teach our congregations what biblical love E is. nós temos que ensinar as nossas congregações o que é amor bíblico. In the Bible, love leads to obedience, Na Bíblia, amor sempre conduz à obediência. and obedience is a sign of love. E obediência é um sinal de amor. But surely we know and love Jesus, someone might say, Mas é claro que a gente conhece e ama Jesus, alguém pode dizer. because our hearts are moved, Porque os nossos corações são movidos. and tears roll down our cheek when we sing that song. E as lágrimas correm dos olhos quando nós cantamos aquelas músicas. No, says Jesus. Não, diz Jesus. If anyone loves me, Se alguém me ama, he will obey my teaching. ele obedece o meu ensino. Think about Hebrews 12 for a second. Pense em Hebreus 12 por um instante. We read there that God Lá nós lemos que Deus, disciplines the one he loves ele disciplina aquele a quem ele ama and chastises every son whom he receives. e castiga todo filho a quem recebe. It is for discipline that you have had to endure. É para disciplina que você então permanece. God is treating you as sons. Você continua, né? Deus está tratando você como filhos. So churches should practice discipline fundamentally for love's sake. Então, em primeiro lugar e fundamentalmente, a igreja tem que praticar disciplina por causa de amor. Love for the sinner's sake, Amor para com o pecador, that he might come to repentance. para que ele venha a arrependimento. Love for the church's sake and the weaker Christian's sake, Amor para com a igreja e para com o cristão mais fraco, that they might not be led astray. para que não sejam desviados. Love for the non-Christian's sake, Amor para com o não cristão, that they might not receive a false view of Christianity through blatant hypocrisy. para que eles não tenham uma visão de cristianismo que seja falsa através de hipocrisia. And love for Christ's sake, E amor para com Cristo. that the church would represent and display his holy love in our personal and corporate life. Para que a igreja represente o seu amor santo na nossa vida pessoal e corporativa. When we join a church, Quando a gente se junta a uma igreja, we commit to love one another. a gente se compromete a amar uns aos outros. But it's not any love. Mas não é qualquer amor. It's not what Hollywood called love, Não é o que Hollywood chamaria de amor. or what parents who spoil their children call love. Ou pais que deixam seus filhos mimados chamam de amor. It's Christian love, É amor cristão. repentant love, Amor que arrepende. holy love. Amor que é santo. Why is church discipline important? Então por que a disciplina eclesiástica é importante? It's loving and it shows the world what God's love is like. Ela é amorosa e ela mostra ao mundo como é que é o amor de Deus. Yes, church discipline can be done unlovingly E é verdade que a disciplina eclesiástica pode ser feita de maneira não amorosa and wrongly e de maneira errada and even abusively. e de maneira abusiva. But friends, that doesn't mean we throw the baby out with the Mas bathwater. isso não significa que a gente joga o bebê com a água suja fora. Okay, it's important first of all because it's loving, Então, em primeiro lugar, porque é amoroso. and it's important second of all because it grows the church in holiness E é and importante health. porque permite com que a igreja cresça em santidade e saúde. Remember what I said before about the math teacher who teaches the lessons Lembra que eu disse antes sobre o professor de matemática que ensina a lição, but never corrects the students' mistakes? mas que nunca corrige o erro dos seus alunos? You would say he's hurting his students, Você diria, ele está atrapalhando os seus alunos. not helping them to grow. Não está ajudando eles a crescer. Well, in the same way that correcting a student's mistakes helps the student, so discipline helps the church. Da mesma maneira que corrigir os alunos ajuda os alunos, também disciplina ajuda os membros da igreja. It grows the individual, Ele faz com que o indivíduo cresça and it grows the whole church and everybody watching. e faz toda a igreja crescer e todo mundo que está observando. So we just read in Hebrews 12 that the Lord disciplines the one he A loves, gente acabou de ler em Hebreus 12 que o Senhor disciplina aquele a quem ele ama. but the passage continues. Mas a passagem continua. God disciplines us for our good, Deus nos disciplina para o nosso bem, that we may share in his holiness. para que nós compartilhemos da sua santidade. No discipline seems pleasant at the time, but Nenhuma, painful. nenhuma disciplina parece agradável na hora que ela é praticada, mas dolorida. Later on, however, Mais tarde, porém, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. ela produz um fruto de justiça e paz para aqueles que foram treinados por ela. What a wonderful picture that is. Que figura bela que ela é. A harvest of righteousness and peace. Um fruto de justiça e paz.
I remember one sister in Christ who I knew who cared about me. Eu lembro de uma irmã em Cristo que eu conheci, que se importava comigo. A sister who I trusted Uma irmã em quem eu confiava. said to me one day in a loving and straightforward manner, Um dia, de uma maneira muito amorosa, mas bem direta, disse para mim: Jonathan, you are so selfish. Jonathan, você é tão egoísta. I said, what are you talking about? Eu falei: o que você está falando? Well, where? When am I selfish? Quando que eu sou egoísta? And she said, well, there's this time and this time and this time and this time. Aí ela começou a falar: teve esse momento, esse momento, esse momento, esse momento. And I thought, Aí eu falei: maybe I am selfish. talvez eu seja egoísta mesmo. I couldn't see it, friends. Eu não conseguia ver isso, meus irmãos. And how that sister loved me and helped me to grow E como aquela irmã me ajudou a crescer, by privately confronting me. me confrontando em particular. That was an act of church discipline. Foi um ato de disciplina eclesiástica. And the long-term effect, E o que isso resultou mais adiante, I grew. eu cresci. By the same token, Da mesma forma, whenever our church has brought a case of church discipline to the whole body, quando nossa igreja trouxe casos de disciplina eclesiástica para todo o corpo, it's like an electric shock through the congregation. é como um choque elétrico na congregação. The following week, the pastors or elders receive lots of phone calls. Na semana seguinte, os pastores e os presbíteros recebem várias ligações telefônicas Of people confessing their sin. de pessoas confessando o seu pecado. Because they think to themselves, I don't want to go that way. Porque eles ficam pensando consigo mesmos: eu não quero passar por aquilo que a pessoa passou. So the congregation is warned by an act of discipline. Então, a igreja, a congregação, ela é advertida por aquele ato de disciplina. And there's a new holy zeal to fight sin. E então surge um novo zelo santo para combater pecado. Paul also picks up this idea in 1 Corinthians 5:6. Paulo também fala dessa ideia lá em 1 Coríntios 5:6. 1 Coríntios 5:6 fala assim: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Just 6? I'm sorry, 6, 7, and 8. 7 e 8 também. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. If you leave sin inside the church, it doesn't sit still. Se você deixar o pecado dentro da igreja, ele não fica paradinho na dele. It spreads. Ele contamina. But removing sin spreads something else. Mas se você remover o pecado, você espalha outra coisa. It spreads sincerity and truth, Paul says. Você espalha sinceridade e verdade, diz Paulo. Friends, it's one or the other. Meus amigos, é um ou outro. Don't fool yourself. Não seja tolo. If you don't correct it, it will grow. Se você não corrigir, vai crescer. If you correct it, Se você corrigir, a harvest of peace and righteousness will grow. fruto de paz e justiça crescerá. Which do you want in your church? O que você quer na sua igreja? A third reason church discipline is important. Uma terceira razão pela qual disciplina eclesiástica é importante. It helps the church's evangelism and witness. Ela ajuda no evangelismo e no testemunho da igreja. If the church looks just like the world, Se a igreja se parece com o mundo, why would anyone want to join it? para que alguém gostaria de ir para a igreja? If the young men are known as philanderers, Se os jovens são conhecidos como philanderers, fornicators, se são adulterers, fornicadores, and the old men are known as cheap and selfish. e se os homens mais velhos são considerados assim egoístas, If the young women are known as flirts, se as jovens moças ficam paquerando tudo quanto é moço, and the old women are known as alcoholics, e as mulheres mais velhas são alcoólatras, how attractive will that church's witness be? que tipo de testemunho atraente aquela igreja vai ter? How successful will their evangelism be? Que sucesso ela terá com seu evangelismo? Church discipline is how the church keeps its identity as an attractive alternative society. A disciplina eclesiástica é como a igreja mantém a sua identidade como uma alternativa atraente para a sociedade. It's common for Christians today to think, É comum para os cristãos hoje pensar, we need to show non-Christians how much we're like them. nós temos que demonstrar ao mundo como nós nos parecemos com eles. We need to be relevant. Nós temos que ser relevantes. And there's some truth in that, E tem alguma verdade nisso,
But the real challenge for the church has never been to show the world that we're like them. Mas o desafio para a igreja nunca foi mostrar ao mundo como nós somos parecidos com eles. The real challenge for the church has always been to show them that we're different. O desafio para com a igreja para com o mundo sempre foi mostrar como nós somos diferentes. Turn to 1 Peter 2 Vá para 1 Pedro 2 and listen to how Peter talks about this. e veja como Pedro fala disso. In chapter 2, verses 11 and 12. No capítulo 2, versos 11 e 12. 1 Pedro 2, versos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. The church should be distinct in its holiness A igreja tem que ser distinta na sua santidade and distinct in its love. e distinta no seu amor. Listen to how Jesus says this in John 13. Veja como Jesus fala disso em João capítulo 13. A new command I give to you. Um novo mandamento lhes dou: Love one another. amai uns aos outros. As I have loved you, so you should love one another. Assim como eu vos amei, assim vocês devem amar uns aos outros. By this, all men will know that you are my disciples. Por intermédio disso, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos. By your love for the world? Pelo seu amor para com o mundo? No, he No. says by your love for one another. Ele fala pelo seu amor um para com o outro. Friends, it's our holy love for one another through which the world will know that we are Christ's disciples. Meus amigos, é pelo amor que nós temos, o amor santo que nós temos um para com os outros, que nós demonstramos para o mundo que nós somos discípulos de Cristo. It's a love for one another in which we help one another fight sin. É no amor um para com o outro que nós demonstramos, ajudamos um ao outro a combater pecado. So let me ask you a very personal question. Então deixa eu fazer uma pergunta bem pessoal. Are you open with others about your sin? Você é aberto para com os outros em relação ao seu pecado? Do you have a brother or sister in the faith who you trust Você tem um irmão, uma irmã em Cristo em quem você confia? and who you invite to correct you? Que você convida para corrigir você? Are you willing to be tough speaking to a brother or sister in Christ? Você está disposto a ser duro na conversa com o irmão, com a irmã? If not, are you sure you love them? Se não, se você não está disposto a fazer isso, tem certeza que você ama essa pessoa? I told you at the beginning of our first talk about Hermano, Eu falei no começo da nossa primeira palestra sobre o hermano, who my church disciplined for lying to his employer. que nós disciplinamos por ele ter mentido para o seu empregador. He refused to repent, and so we removed him. Ele se recusou a se arrepender, então nós removemos ele da igreja. It was a sad, sad day because he had become a Christian through the ministry of the church. Foi um dia triste porque ele tinha se tornado um cristão pelo intermédio do ministério daquela igreja. He was still young in the faith, Ele ainda era jovem na fé. and the prospect of handing him over to the kingdom of Satan was not an attractive prospect. E a ideia de entregá-lo para Satanás não foi uma coisa muito agradável. It was like he was a little chick in the nest. É como se ele fosse um pequeno pintinho ali no cantinho dele. And you don't want to put the little chick out into the wilds. E você não quer tirar o pintinho daquele lugar protegido. Still, we did. Mas ainda assim, nós fizemos isso. He moved away, Ele saiu, ele se mudou, and eventually he moved back to Indonesia, e ele acabou voltando para a Indonésia. and he repented. Ele se arrependeu. And then he wrote us this email. Aí ele escreveu um e-mail para a gente. Ele falou assim: Andy, muito obrigado por este e-mail bastante encorajador que você escreveu. Obrigado à igreja por sempre se lembrar de mim e orar continuamente por mim. Eu tenho que confessar que eu deixei a igreja com uma situação de pecado que não foi resolvida. E é triste o fato de eu ter tomado isso como algo leve. Eu devia ter aprendido a me humilhar e a vir a vocês buscando reconciliação. Nós somos inimigos um do outro? Não, nós somos irmãos. Eu estava muito orgulhoso, com a cabeça muito dura. Meu orgulho me levou a pensar que somente Deus poderia resolver o problema sem que eu fizesse alguma coisa. Então, eu continuei no meu próprio caminho. E qual foi o resultado? Eu não encontrei paz quando me lembro do erro que eu fiz em relação aos meus irmãos e irmãs lá na igreja Capitol Hill. Eu estou feliz agora e nunca me arrependo de ter obedecido a Deus ao me arrepender do meu pecado, que agora eu já fiz. Eu sei agora por que e com que propósito Deus me traz para a sua casa,
porque existe um preço eterno pelo qual ele me aguarda. Eu gostaria de poder descrever a vocês que tipo de relacionamento eu tenho hoje com o meu Deus. É lindo descrever. A despeito das dificuldades que eu tenho enfrentado nos últimos 2 anos, o Senhor tem continuado a demonstrar o seu amor e a sua misericórdia plenamente a mim. Andy, eu tenho orado para que essa reconciliação aconteça. Mas, por favor, me mostre como fazê-lo. Me mostre como fazê-lo. Eu estou ansiando a ser reunido com a minha família novamente. Por último, por favor, envie o meu muito obrigado aos membros da igreja e aos presbíteros. Eu tenho muita saudade de vocês. Com amor, Hermano. And it was with much love that the church sent him several weeks later this reply. E foi com muito amor que a igreja mandou, várias semanas depois, essa resposta. Hermano, tem sido maravilhoso entrar em contato com você novamente. Eu gostaria de deixar você ciente de que na noite passada, lá na igreja Capitol Hill, no encontro dos membros, nós compartilhamos com a membresia parte do seu e-mail recente a mim e demos a eles um update com respeito a como você estava. Todo mundo foi humilhado e encorajado pelas suas palavras e as suas ações. This part of the letter too? Yeah. Okay. A membresia voltou de forma unânime confirmar a seguinte moção dos presbíteros da igreja Capitol Hill. A moção diz o seguinte: a igreja batista Capitol Hill, os presbíteros da igreja, recomendam de maneira bastante feliz que os membros da igreja reconheçam e agradeçam a Deus o arrependimento do nosso irmão, que formalmente expressamos a ele o nosso perdão para com as suas ações para conosco. E nós publicamente renovamos a nossa expressão de comunhão com ele e amor para com ele como nosso irmão em Cristo. E nós fazemos isso com muita gratidão a Deus pela sua fidelidade para com a palavra e àqueles que honram pela sua obediência. Então nós oramos por você, como congregação, pedindo as mais ricas bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua vida e trabalho. Que Deus continue a encorajá-lo e a sustentá-lo à medida que você o segue. Seu irmão em Cristo, Andy. Hermano is now serving as an evangelist among a Muslim people group in Indonesia. Hoje o hermano ele serve como um evangelista entre os muçulmanos lá na Indonésia. And so he repented, Então ele se arrependeu and God was glorified. e Deus foi glorificado. And because the church was faithful to excommunicate him, E porque a igreja foi fiel em excomungá-lo, we restored him to the gospel. nós o restauramos ao evangelho. And now there is a culturally and linguistically fluent witness for the gospel E agora existe um testemunho fluente culturalmente e linguisticamente among Muslims. entre os muçulmanos. Friends, is God not wiser than we are? Meus amigos, Deus não é mais sábio que a gente? Could we have ever planned it that way? Será que a gente poderia ter planejado isso? Can we not trust him with what he teaches us in his word? Será que a gente não pode confiar nele em relação àquilo que ele ensina na sua palavra? Let me close this with prayer. Deixa eu encerrar com oração. And if there's time for questions, we'll E do se that. tiver tempo para perguntas, a gente vai fazer isso. Father, you are wiser than we are, Pai, Tu és mais sábio do que nós somos. and we give you praise. E nós Te damos glórias. Forgive us for our disobedience Perdoa-nos a nossa desobediência and being wise in our own eyes. e sermos sábios aos nossos próprios olhos. We pray that you would make us faithful leaders and shepherds. Nós oramos para que o Senhor nos faça fiéis líderes e pastores. And we pray that your word would grow our churches in holiness. E nós pedimos que a Tua palavra nos ajude as Tuas igrejas a crescerem em santidade And in love. e em amor. Give us courage and faith, we pray. Dá-nos coragem e fé, nós pedimos. In Christ's name, amen. No nome de Jesus. Amém. Time for questions? Há tempo para perguntas? Temos? Pedir para alguém levantar a mão? É isso? Alguém tem pergunta? Levante a mão para a gente levar o microfone. In the last session, we'll talk about how to do it. Na última palestra, a gente vai falar sobre como realizar a disciplina eclesiástica. But I'm happy to take any questions now. Mas eu posso responder qualquer pergunta agora.
Existe um problema There is a problem pré-disciplinar that's em que before nós discipline enfrentamos, that we face. que são pessoas que querem se batizar, mas não conseguem largar devidos problemas ou certas práticas. Entendemos que elas precisam largar, mas elas querem ainda se batizar. Como é que a igreja tem que realmente proceder nesse aspecto? Sometimes you shouldn't baptize them. Em alguns casos, você não deveria batizar essa pessoa. It depends on the nature of the sin. Depende da natureza do pecado. Let me give you a spectrum. Deixa eu dar aqui uma amplitude de possibilidades. Down here are the kind of big, I'm still living in it sins. Aqui está aqueles pecados grandes que a pessoa continua vivendo em pecado, Such as living with a woman who's not your wife, como, por exemplo, viver com uma mulher que não é a sua esposa, or being a drug dealer. ou ser um delinquente, alguém que lida com drogas. Down here at the other end of the spectrum are those sins that we all kind of fight with and struggle with. E aqui, do outro lado, estão aqueles pecados com os quais todos nós temos dificuldade. And there's a spectrum in between. E tem aqui uma amplitude, né, entre um e outro, né? But when the people said to Peter, "What must we do to be saved?" Mas quando as pessoas perguntaram a Pedro, o que nós devemos fazer para sermos salvos? in Acts chapter 2, Em Atos capítulo 2, he said, "Repent and be baptized." Pedro falou, arrependei-vos e sede batizados. And so there needs to be repentance. Então tem que haver arrependimento. And so you might say the closer we are to this side, Então talvez você diga assim, quão mais próximos desse extremo, desse oposto aqui, you must insist on repentance before baptism. você tem que insistir em arrependimento antes do batismo. So one of my best friends Então um dos meus melhores amigos was living with his girlfriend when he became a Christian. estava morando com a sua namorada quando se tornou um cristão. And he went to the pastor and he said, "I think I'm a Christian now." Ele chegou para o pastor e disse, eu acho que eu sou um cristão agora. And everybody celebrated. E todo mundo fez festa. But then the pastor said to him, Mas aí o pastor disse para ele, "The way you live your life now a maneira como você vive a sua vida agora will show whether or not it's true." vai demonstrar se isso é verdade ou não. And it was disappointing for my friend to hear that at first. Então, no primeiro momento, foi meio desapontador para o meu amigo ouvir aquilo. But how grateful he is today that that pastor was careful. Mas como ele é grato a Deus hoje pela maneira cuidadosa com que aquele pastor agiu. And moved slowly E caminhou devagar, because he was still living with his girlfriend porque ele ainda vivia com a sua namorada. and getting drunk often. E se embebedava com frequência. So the church waited about 3 months Então a igreja esperou por cerca de 3 meses, until this friend cleaned up his life. até que esse amigo então limpou a sua vida. Now, this is a good friend of mine, Agora, esse aqui é um amigo meu, and he's still a sinner. e ele ainda é um pecador. I can tell you. Eu posso dizer isso para você. So, sinners belong in the church. Então, assim, pecadores pertencem à igreja. If there are no sinners in your church, it's not a church. Se não tem pecadores na sua igreja, não é igreja. It's a false church. É uma igreja falsa. But what you should have in your church Mas o que você tem que ter na sua igreja are repenting sinners. são pecadores arrependidos. And where it comes down on the spectrum Então, onde nesse espectro todo aí se encaixa, is a case-by-case é situation. uma situação que você tem que lidar caso a caso. And we ask God for wisdom. E a gente sempre pede sabedoria a Deus. And hopefully you have other church leaders to discuss with. E espero em Deus que você tenha outros líderes da igreja com quem você pode discutir isso. Is that helpful? Espero que isso seja útil.